Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu vou resolver junto com vocês aqui esse exercício número 3, tá? Que pertence à atividade de estudos número 1 aí, da disciplina de Programação e Estatística. Dessa resolução, eu queria fazer uma pequena propaganda rápida aí sobre como que funciona o meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e geralmente eu trabalho dando aulas particulares online aí de disciplinas para cursos de engenharia e áreas afins, tá? Geralmente são disciplinas das áreas exatas, tá certo? Então, normalmente os alunos eles procuram meu trabalho e me pedem para gravar algumas aulas direcionadas para alguma atividade, como é o caso dessa aula que vocês vão ver aqui, ou mesmo pedindo aula sobre a matéria mesmo, por exemplo, aula sobre a matéria de estatística e tudo mais, tá? E aí geralmente eu gravo essas aulas, envio para os alunos e a gente faz uma negociação, tá certo? Então já para fazer essa propaganda, eu gostaria de dizer para vocês que essas aulas aí de todos os exercícios dessa atividade de estudo já estão prontas, já estão gravadas, tá? A aula que ajuda vocês a fazer o mapa de programação e estatística também já está pronta. E caso vocês tiverem interesse, tá certo? É só entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu contato aqui no descritivo desse vídeo, tá? Pessoal, fiquem tranquilos que geralmente a minha filosofia é fazer um trabalho de qualidade com preço justo, tá certo? Então, eu tenho certeza que é um preço que universitários conseguem pagar aí sem problema nenhum, tá? Não é nada exorbitante. Façam contato comigo que vocês vão ver que vale a pena, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, bora lá, vamos resolver esse exercício aqui. A minha ideia aqui, pessoal, é resolver esse exercício com vocês de duas formas, tá? Eu vou resolver aqui na mão mesmo, beleza? E eu também vou resolver ele no Excel, tá? Para quem preferir entregar a atividade em planilhas do Excel, que é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente trabalhar com estatística, tá? Então, vamos também entender, né, um pouquinho sobre como é que vai funcionar esse exercício aqui, beleza? Nós temos aqui o enunciado que ele nos colocou, né? Nas grandes cidades brasileiras, nos horários de pico, é comum levar bastante tempo para se deslocar de um lugar para o outro. Sabendo disso, o gestor de um escritório de contabilidade fez um levantamento para descobrir quanto tempo, em média, olha só que legal, já começa a aparecer a palavra em média aqui, ó, que vai ser importante para a gente. Então, quanto tempo, em média, os funcionários levam para chegar ao escritório, considerando que a jornada de trabalho se inicia às 8 da manhã. Outra informação importante. Os resultados obtidos se encontram na tabela abaixo, que é essa tabela aqui, tá? E vamos entender aqui, o gestor, o que o problema aqui é, né? O gestor está decidido a iniciar a jornada de trabalho às 8h30 da manhã, caso os funcionários gastem, em média, mais do que 35 minutos para chegar ao trabalho. Então, com base na média da distribuição de frequências, opa, tá aqui, ó, é isso que nós vamos precisar calcular. Com base na média da distribuição de frequências, qual vai ser a decisão do gestor? Bom, pessoal, basicamente o que nós temos que fazer é uma situação bastante comum aqui em estatística, que é fazer o cálculo da média de uma tabela quando ela tem dados agrupados por frequência, né, por frequência absoluta, que é o caso que está aparecendo aqui. Então, só para vocês entenderem como é que essa tabela aqui funciona, o que significam esses valores, tá, pessoal? Essa parte aqui onde está o tempo gasto, geralmente na estatística a gente costuma chamar isso aqui de classes, tá? Então o que seria uma classe, pessoal? Uma classe, na verdade, ela representa pra gente uma faixa de valores. Então quando vocês veem esse símbolo aqui, ó, que está aparecendo aqui, isso aqui significa uma faixa de valores que vai de 0 até 9. Então, para a gente entender essa tabela aqui, basicamente ela está dizendo o seguinte, ó, que nessa empresa nós temos um funcionário que gasta de 0 até 9 minutos para chegar ao trabalho. Só que isso pode variar, né, pessoal? Tem dia que ele pode gastar 8, tem dia que ele pode gastar 6 e assim por diante. E o exercício não falou pra gente quanto que ele demora exatamente. O que ele nos falou foi um intervalo aqui, né? Bom, aí nessa empresa eu tenho 3 funcionários que gastam aí de 9 até 19 minutos para chegar, tá? 5 funcionários gastam de 19 até 29 e assim por diante, beleza? Então, gente, eu vou começar explicando esse exercício para vocês bem passo a passo, bem detalhado, porque eu também quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Não é simplesmente uma resolução de exercícios aí, tá? Bom, se vocês abrirem aí o livro de cálculo de vocês, tá? Essa parte aí de cálculo da média, quando ela está agrupada por frequência, ela começa aqui no livro de vocês, aqui na página 47, né? Ela começa antes aqui, ó, ela já dá até um exemplo aqui e tudo mais, mas nós temos algumas equações aqui que vão nos ajudar a partir da página 47.
E aí, gente, uma coisa que os alunos têm bastante dificuldade são com esses índices aqui, ó, com esses nomes que aparecem. Vocês vão ver que a resolução do exercício ela não é complexa, mas às vezes entender o que esses índices aqui nos colocam é que nos deixa meio em parafuso, tá? Então, ó, vamos fazer umas considerações aqui. Primeiro, né, deixa eu localizar aqui onde é que está a nossa equação. Ó, ele chama aqui de frequência absoluta, e a frequência absoluta ele geralmente representa pelo índice Fi, tá certo? E aí eu tenho aqui, ó, uma equação que diz para mim que n, tá, seria igual à somatória dessas frequências, ó. Eita, nós. Vamos com calma aí, né? O que isso aqui quer dizer na nossa tabela, pessoal? Ó, a frequência absoluta seria o Fi, então ela já está fornecida aqui pra gente, tá? Então essa frequência absoluta, Fi, basicamente ela indica para nós, em cada etapa, tá? Quantos funcionários estão dentro de cada uma dessas classes, ó, beleza? Aí aqui nós temos essa equação que diz pra gente esse n aqui. O que é esse n, pessoal? O n, ó, ele é a somatória de cada uma das frequências absolutas. Então, basicamente, o n seria se eu somasse tudo isso aqui. Então, o que seria o n, pessoal? O n seria o tanto de funcionários que eu tenho aqui nessa empresa, tá? Se vocês somarem todos esses números aqui, ó, vocês vão ver que vai dar uma quantidade aí pra gente de 30 funcionários, tá? Opa, funcionários. Beleza? E esse n também vai ser bastante importante para nós, tá? Então, ó, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer para calcular essa média, tá? Eu já deixei aqui uma tabela pronta onde eu preciso de alguns valores aí que eu vou mostrar para vocês, tá? E essa média, pessoal, que vai ser o tempo médio aqui, que ele quer pra gente no exercício, tem uma equação na estatística que a gente usa para calcular isso. Ela é dada por essa equação aqui, ó. X barra, que geralmente significa média, tá? Ela é dada por uma somatória, tá certo? De Fi, tá? Vezes o valor de Xi. Isso aqui tudo vai ser dividido por N. Calma lá que nós vamos falar certinho aqui, tá? Pessoal, é uma coisa estranha que eu notei. Eu não sei se vocês vão conseguir localizar. Eu não encontrei essa equação aqui no livro de vocês, tá? Eu não sei se os professores passaram aí ela durante a aula, mas sem essa equação vai ficar difícil da gente resolver o problema, tá? Então é uma equação bastante comum, ela é dada em qualquer livro de estatística aí, mas eu não encontrei ela aqui no livro, e de repente pode ser um problema de dificuldade aí para vocês, tá? Então vamos lá entender uma coisa, ó. Fi aqui, pessoal, são as nossas frequências absolutas aqui, ó, beleza? E o Xi, pessoal, eu vou explicar para vocês agora o que ele significa, tá? O Xi, ele tá aqui, ó, listado para vocês aqui no livro, tá? Também na página 48 aqui. Ele representa ponto médio das classes. Para que eu vou precisar desse cara? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Ele falou pra gente que um funcionário gasta de 0 até 9 minutos. Mas quanto tempo, afinal, que ele gasta? Eu não sei. Ele pode gastar qualquer número dentro desse intervalo. A mesma coisa aqui, ó, 3 funcionários gastam de 9 até 19 minutos, mas ele não foi específico, ele me deu um intervalo de tempos, tá? Então, como a gente vai fazer uma média, geralmente na média a gente vai considerar o valor central aqui dessa classe, o ponto médio dela, para que a gente possa fazer essa somatória, tá certo? E calcular a média total. Então é como se eu fosse fazer uma média de cada uma das classes, um ponto médio, para depois poder fazer toda essa somatória aqui, tá? Então, é por isso, né? Então eu não vou considerar nem o menor valor, nem o máximo valor aqui. Eu vou considerar o valor exatamente do meio, tá? E é isso que esse nosso Xi traz aqui pra gente, ó. Então eu coloquei o valor de Xi aqui nessa nossa planilha, tá? Como é que a gente calcula Xi, pessoal? Xi é o seguinte, eu pego o menor valor do intervalo, que é dado por esse Li minúsculo, mais o maior valor do intervalo, isso aqui dividido por 2. É uma média, tá? Então o que eu vou fazer aqui para calcular o Xi, ó? Eu vou pegar 0 mais 9 e vou dividir por 2. Isso vai me dar o valor desse Xi aqui, certo? Então, pessoal, eu vou colocar aqui dentro dessa planilha, seria interessante que vocês colocassem isso aí no modelo de resposta de vocês também. E depois nós também vamos fazer pelo Excel aqui, tá? Para vocês verem como fica. Então eu vou fazer aqui, ó, 0, tá certo? Mais 9, isso aqui vai ser dividido por 2. E, pessoal, 0 mais 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Esse aqui é o valor do meu Xi. Tá? Aí o próximo que eu tenho aqui é de 9 a 19,
Então nós vamos somar aqui, ó, 9 mais 19, tá? Isso aqui vai ser dividido por 2. E se vocês fizerem esses cálculos aí, 9 mais 19 dá 28, dividido por 2 aqui vai dar 14. E nós vamos ter que fazer isso aqui para todos eles, ó, tá? Então 19 mais 29 dividido por 2. E fazendo esses cálculos aí, vocês vão observar que dá 24, beleza? E aí, pessoal, é uma situação até que facilita bastante a vida de vocês. Ó. Se vocês observarem aqui, dessa segunda linha para baixo, tá? A distribuição ela é constante, ó, ela vai sempre de 10 em 10, tá certo? Então, vocês podem fazer, por exemplo, 29 mais 39 dividido por 2, tá? Vocês vão observar que isso aqui vai dar 68, dividido por 2 ele dá 34. E até o final aqui ele vai de 10 em 10, beleza? Então a próxima aqui, ó, fazendo o nosso cálculo aí, vocês vão ver que dá 44, tá? Essa daqui vai dar 54. E essa última aqui eu nem vou fazer, pessoal. Mas por que eu não vou fazer? Porque ó, não tem nenhum funcionário que gasta de 59 até 69 minutos. Então, naturalmente, isso aqui vai ser desprezado no cálculo, tá? Mas se fosse para fazer, era só somar os dois, dividir por 2 e ia dar o número aqui do mesmo jeito, beleza? Então, ó, o que nós vamos ter que fazer aqui? Somatória de FI vezes o valor de XI, tá? Para depois a gente dividir pelo número total aqui de funcionários, que seria a nossa frequência absoluta, que é a somatória das frequências absolutas. Pessoal, então vamos lá. XI vezes o valor da frequência, é só a gente multiplicar o que eu tenho em XI vezes esse valor aqui, ó. Então eu vou ter 4,5, tá? Vezes 1, que é o próprio 4,5. Aqui nós vamos ter, ó, 14 vezes 3, tá? Que dá 42, isso, que dá 42, exatamente, tá? Aqui nós vamos ter, ó, então, 24 vezes 5, e a gente vai só multiplicando, ó, tá? Deu aqui no meu 120, tá? 34 vezes 12 deu 352, 44 vezes 8 aqui, Opa, pera aí que eu errei aqui. 34 vezes 12 é 408. Bora lá. Então, de novo aqui, vamos lá. É ao vivo que o negócio é feio, pessoal. Vamos lá. Então, 34 vezes 12, a calculadora isso dá 408. Tá? 44 vezes 8 é 352. Isso aí mesmo. 54 vezes 1 é o próprio 54, tá? E aqui, pessoal, ó, por isso que eu falei para vocês que eu não ia nem fazer, porque nós temos 0 funcionário, né? Vamos supor que tivesse dado algum valor aqui, ó, tá? Se eu tivesse feito o ponto médio aqui, né, a média, eu iria fazer esse valor vezes 0, que dava 0. Então esse número aqui eu vou simplesmente desconsiderá-lo, tá? Então aí, pessoal, o que nós precisamos fazer aqui para resolver o problema? E tá acabando, ó. Eu tenho que fazer a somatória, tá, de todos os FI vezes XI, né? Então, estão aqui todos os valores, basta a gente pegar uma calculadora e somar todos eles. Se eu não errei nada, isso aqui deu, deixa eu ver aqui, 980,5. Tá? 980,5, beleza? E aí, pessoal, nós vamos ter aqui então, ó, 980,5, tá? E o que é esse N aqui, só pra gente lembrar, deixa eu abrir o livro de cálculo aqui para mostrar para vocês. Eita, nós. Cadê ele? Sumiu. Tá aqui. Era para estar aqui, pelo menos. Achei. Tá aqui, ó. Pessoal, esse N, ele é a somatória de cada uma dessas frequências, ó, tá? Que nós temos aqui no nosso exercício, beleza? Ou seja, a somatória de cada um desses, que significa para nós aqui basicamente a quantidade de funcionários, tá? Então, se vocês somarem todos eles aqui, vocês vão observar que nós temos 30 funcionários, beleza? Então, eu vou fazer 980 dividido aqui por 30, tá? E isso aqui deu um total de aproximadamente 32,69 minutos, tá? E aí, com base nessas informações, vamos resolver o problema, né? Já está pronto, na verdade. Vamos só fazer a conclusão dele aqui. O gestor estava decidido a iniciar a jornada de trabalho às 8h30 da manhã, caso os funcionários gastem, em média, mais do que 35 minutos. Se não, ele iria deixar a jornada do jeito que estava, né? 8 horas da manhã. Como eles gastaram uma média menor aqui, ó, do que 35 minutos, tá? Então, ele vai manter a decisão de iniciar a jornada de trabalho às 8 da manhã, beleza? Eu vou agora resolver rapidamente com vocês esse problema no Excel, tá, pessoal?
E eu deixei mais ou menos pronta aqui uma tabela, olha só. Isso aqui vocês podem fazer desse jeito se quiserem para anexar no modelo de resposta de vocês. Eu vou resolver todos os exercícios na mão e no Excel, tá? Eu coloquei as classes aqui, ó, e aí eu coloquei aqui uma coluna aqui para o valor mínimo da classe e uma coluna para o valor máximo. Pessoal, eu não sou um especialista em Excel não, tá? Eu imagino que deve ter até outro jeito de fazer isso, beleza? Mas eu vou fazer desse modo aqui que dá certo também. Então uma coluna aqui, ó, com valores mínimos da classe, uma coluna com valores máximos da classe. Aqui eu coloquei a frequência absoluta, né? O nosso FI. E aqui o XI, pessoal, vamos lembrar, é só a gente fazer a média, né? Então nós vamos somar este número aqui mais esse e dividir por 2, tá? Como é que nós vamos fazer isso aqui no Excel? Nós vamos colocar aqui um igual, ó. Aí eu vou abrir um parênteses, tá? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa classe, tá certo? Mais esse outro número aqui, ó, é só clicar. A gente fecha o parênteses e aperta a barra aqui, ó, para fazer o dividido por 2. Aperto o Enter e observem que o valor ele já apareceu aqui, ó, tá? Pessoal, eu vou estender então essa fórmula aqui, ó. Quando vocês pegam aqui no Excel, clica na célula, a hora que vocês passam bem na lateral aqui, ó, o mouse ele muda de cor, o cursor do mouse, ó. Então, se vocês clicarem e arrastarem ela aqui para baixo, tá? Ele vai copiar a mesma fórmula aqui para todos eles, beleza? Então observem que os valores bateu ali com o que a gente tem. Aqui a última eu não tinha feito, tá? Mas vamos deixar ela aqui, ó, 64, beleza? Para calcular o valor de xi vezes o valor de fi, nós vamos fazer aqui, ó, igual, tá? Basicamente a multiplicação da frequência pelo valor de xi, né? Então, ó, clicamos aqui, multiplicação a gente coloca um asterisco, né, pessoal, no Excel, e clico nessa daqui, ó. Aperto Enter, ele já me dá o resultado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Clico aqui, vou arrastar aqui para fazer a seleção, beleza? Então observem que os valores são os mesmos que nós obtivemos ali, tá? E aí, pessoal, ó, para a gente calcular a média, vamos lembrar, eu tenho que somar tudo isso aqui dividido pela soma de tudo isso aqui, não é isso? Então eu vou criar aqui, ó, igual, tá? Aí eu vou chamar de soma, beleza? Vou abrir um parênteses, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar na primeira célula e vou arrastar ela até aqui embaixo, ó, beleza? Aperto Enter e ele já me deu a soma que nós tínhamos lá, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, igual a soma, abre um parênteses, clica na primeira, arrasta ela até a última aqui e aperta o Enter, certo? E para a gente calcular a média, então, pessoal, vai ser este número dividido por esse, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, igual, tá? Este número aqui, sobre, né, que é para ser dividido, este número aqui e aperto Enter. Observem, então, que essa daqui foi a nossa média, beleza? Então aí vocês podem criar uma planilha igual a essa daqui, se preferirem fazer no Excel ou se preferirem fazer à mão, tá certo? Aí fica a gosto de vocês, tá? Vamos resolver o próximo exercício agora, que seria o exercício número 4. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho também.